90, que foi a lógica da financiarização dos regimes previdenciários, né? Então, você tinha um compromisso direto da sociedade, que custeava o pagamento das aposentadorias dos servidores públicos, e aí o Conselho da Financiarização impôs a criação de fundos de capitalização. Então, aquilo que antes era responsabilidade direta do poder público passava, de uma certa forma, a ser um direito garantido de acordo com a rentabilidade dos fundos num sistema de capitalização. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte: quando você, por exemplo, os banqueiros, um banqueiro decide criar um fundo de aposentadoria, ele tem zero de compromissos financeiros com benefícios e tem uma massa de segurados. Então, de início, ele só tem contribuintes, né, que só vai começar a ter compromissos com pagamento de benefícios no médio e no longo prazo. Então, você tem tempo de gerar uma capitalização enquanto não tem os compromissos com pagamento de benefícios. O problema é quando você pega e tenta mudar, aplicar esse modelo em regimes que já existem, que já têm vidas em andamento, né? O município do Rio de Janeiro, por exemplo, tinha aí na faixa de 50 mil vidas quando veio a ideia da criação do fundo. E como é que você faz para garantir os benefícios daqueles que já estão no regime a partir de um fundo de capitalização, né? O custo disso é gigantesco. O volume financeiro que você precisa para garantir esses compromissos, que no dia seguinte à criação do fundo você já tem gente se aposentando. E como é que você paga isso? Então, o problema disso é o custo financeiro dessa migração, que o país não tem. O mundo inteiro está se deparando com esse problema, né? Você tem as sociedades, a partir de uma lógica economicista e financista, entendendo que não querem mais ter o custo da previdência pública, né? E no lugar disso estão tentando criar sistemas de capitalização, né, onde o próprio indivíduo se responsabiliza pelo custeio dos seus benefícios futuros. O problema é que o custo dessa migração é gigantesco. Qual foi a solução encontrada aqui na década de 90? A solução foi a segregação de massa. A Lei 3344 de 2001, né, que cria um novo sistema de previdência, fez o que a gente chama, e você disse bem, de segregação de massa. Então, você, na criação da lei, você tinha uma massa de servidores já aposentados ou com direito ao benefício, e esses continuariam sob a responsabilidade do Tesouro Municipal. É o que a gente chama do regime administrativo. E aqueles que adquirissem direito a partir da criação do fundo, a partir de 2002, seriam dentro do regime financeiro de capitalização, sob responsabilidade direta do fundo, e não mais sob responsabilidade do Tesouro. Essa foi a solução encontrada. Então, houve ali uma segregação de massa. E esse é o panorama do que a gente vê no século XXI, né? A gente tem ali muito claramente, na virada do século, a gente tem um abandono gradual das ideias e dos ideais trabalhistas, né, do Estado como garantidor de direitos, e você começa a ter, muito claramente no regime de previdência do município do Rio de Janeiro e também em outros lugares do país, a partir da virada do século, você tem a financiarização vindo como uma ideia que influencia a lógica de gestão de direitos do município do Rio de Janeiro. Então esse é o ponto, nós chegamos ao ponto em que você colocou da segregação de massa e da criação do FUNPREVI, né? Um detalhe interessante, né? O FUNPREVI foi uma tentativa de criar um sistema de capitalização sem capital, né? E frequentemente é o que ocorre. Frequentemente é o que ocorre. Por quê? Porque apesar de estar sendo criado um regime, um fundo de capitalização, o que aconteceu foi que o dinheiro que entrou nesse fundo eram recursos que tinham sido acumulados pelo PreviRio, com contribuições integralmente aportadas pelo servidor público. Quando isso? 2001, na Lei 3344, né? O que tinha de recursos que criou o fundo do FUNPREVI, e a lei diz isso claramente, né? Os recursos que vieram para lastrear, em termos de capital, o fundo, foram recursos que vieram aqueles acumulados do PreviRio, né? Sem absolutamente nenhum tostão do Tesouro Municipal, né? Então,
Não tinha como dar certo. Eles criam fundo sem fundo. Exatamente isso. É muito ilógico isso. Exatamente isso. E isso foi a ideia que, de certa forma, aquela coisa um tanto brasileira, né, distorcida, é a ideia que acompanha a criação dos regimes, dos fundos no Brasil inteiro. Né? Hoje disse que existe um problema estrutural, não existe um regime no país, um regime próprio baseado na lógica de capitalização que não seja deficitário. Né? Eu acho até gozado quando os governos dizem o fundo Previ é deficitário. Eu sempre respondo uma pergunta. Em que mês, dia, mês e ano o fundo Previ não foi deficitário? Né? Já começa. Ele já foi criado no buraco. No buraco. Exatamente. É o fundo, mas fundo do poço. Porque a exigência central de você estabelecer um regime de capitalização é você ter capital, de modo que esse capital seja gerido, né, dentro da lógica financista, e essa lógica gere recursos para a sustentabilidade do fundo. Então não faz sentido nenhum você criar um fundo. Então é aquela forma macaqueada que no Brasil as elites encontram para atender a certos interesses em detrimento da garantia de direitos e em detrimento da população brasileira. Esse aí, Helena Reis, tem vários mensagens para você no Facebook, no Mundial. Infelizmente, a entrevista não dá para responder ao final do programa. As pessoas que se manifestarem aí, depois você pega, entrando no Facebook, eu te mando o link, você responde. Saturnino Braga, a pergunta da Carolina Souza, ela está aguardando em relação ao Prev Rio. E antes eu gostaria de anunciar aqui a presença do presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro, o Newton Soares. É que nos anos 90, nos anos 2000, na forma de administração e de financiamento do Prev Rio mudou e se criou um sistema que deveria ter um fundo inicial criado, que não foi criado, para, com a capitalização desse fundo, ir gerando recursos para pagar aposentadorias. Isso não foi criado, então os aposentados, quer dizer, foram usados os próprios recursos dos funcionários que já recolhiam ao Prev Rio durante algum tempo, durante muito tempo, para fazer face às despesas dele. É claro que isso não bate, às vezes pode, quer dizer, num período, por exemplo, de grande crescimento do número de funcionários, isso poderia bater, mas num período, por exemplo, de redução do número de funcionários, obviamente que isso vai criar uma inviabilidade. Quer dizer, e no fundo, por exemplo, a ideia do Fundo de Previdência era que o poder público municipal gerisse essa, quer dizer, o fundo tem autonomia, o Instituto, o Prev Rio tem autonomia, mas a prefeitura repassava recursos necessários, recebia as contribuições dos funcionários, e no momento que houvesse um déficit por uma razão ou por outra de variação do próprio número de funcionários, as receitas da prefeitura, do Tesouro Municipal, cobririam as diferenças de modo a não faltar o recurso. Agora não existe mais essa possibilidade, porque se supõe que o próprio fundo gera esses recursos, mas nem sempre, como eu disse, gera o que há variações no número de funcionários, e isso pode criar situações deficitárias, além do fato de que, como disse o Ulisses, a mudança foi criada sem a criação de um fundo inicial que pudesse, enfim, ser capitalizado e gerar recursos com a sua capitalização. Então, claro que existe uma situação crônica de déficit, que em alguns momentos pode reduzir, mas será sempre uma tendência uma tendência ao não atendimento, à falta de recursos para atender
as necessidades dos funcionários. Portanto, aí, Carolina, está respondida a tua pergunta, espero que você tenha ficado satisfeita. Um abraço, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E vem aqui pegar teu livro, que a partir de hoje já vai estar à disposição lá na portaria. Agora, olha, para ficar claro, eu gostaria que o Barreto dissesse, quer dizer, um fundo que não colocou nenhum dinheiro. Então, como ele é o homem das finanças, estou te chamando de homem das finanças. Não sei se está certo. Olha, os fiscais de renda têm a nomenclatura em muitos lugares do Brasil como auditores tributários, onde efetivamente auditam e criam os recursos necessários para os serviços básicos da população. Agora, apesar de toda essa construção macro feita em acabar com a era Vargas, ou a presença do Estado, existia um recurso efetivo que foi, de certa maneira, dilapidado. O meu colega Ulisses aqui colocou, por exemplo, cartas de crédito. Existia um recurso que ele voltou para o mercado, inclusive dando uma possibilidade de financiamento aos próprios funcionários públicos, ativando o mercado imobiliário, e isso foi um fator extremamente importante. A gente aponta, eu digo, o conjunto dos funcionários públicos que agora estão organizados de uma maneira efetiva no movimento unificado, eles apontam justamente como esse fundo foi mal versado. Existia, na verdade, condições, e existem condições de isso retornar, de garantir aposentadoria, benefícios básicos, e isso pode ser obtido. Pode ser obtido com um programa administrativo e também se reportando ao que aconteceu com esse fundo, mas não dizendo que foi dilapidado só, responsabilizando a quem dilapidou o fundo, que se fez e o que se pode fazer efetivamente para garantir esses recursos, quer para o funcionalismo, quer para os seus aposentados, quer para a população. Isso que é necessário que nós tenhamos uma condição, e ela é possível de ser obtida através do corpo funcional da própria secretaria, de gestão correta, e verificar efetivamente o que aconteceu de uma maneira crítica e responsabilizando quem pegou esse fundo, porque ele existia. Eu posso usar a metáfora da vaca gorda, era uma vaca gorda que foi sumiu. Como sumiu? Quem sumiu com ela? Por que sumiu? Quem malversou? Quem atualmente usa esses recursos, manipula? Porque existe uma estrutura institucional, existe lá o Previ, existe o presidente, existe um conselho gestor, existe uma política que está sendo exercida agora. Então nós temos que apontar essas soluções, apontar o que aconteceu no passado e o que pode acontecer daqui para frente, e ter solução. A gente também tem que fazer uma reflexão de que a crise não tem essa proporção toda. Aliás, o nome da Rádio Auditoria Cidadã aponta a nossa colega da Receita Federal, aposentada Maria Lúcia Patorelli, que reporta e diz para o Brasil todo justamente que 48% é de ser pagamento de dívida. Ora, isso é um problema que tem que ser resolvido. A quem tributar? Vamos ver aqui um exemplo no Rio de Janeiro. Nós temos os ônibus. Existe uma isenção para o sistema de ônibus da cidade. Há mais de 7 anos foi feita uma lei que deu uma isenção não, tributou em vez de 2% a 0,01% as passagens de ônibus. Bom, isso aconteceu.
Por conta de quê? Por conta de haver um fluxo maior no trânsito, imaginem, não é? E uma questão ecológica de tirar os carros da rua e também com compromisso de colocar ar-condicionado em todos os ônibus. O que aconteceu? Primeiro, não aconteceu o ar-condicionado. Segundo, no próprio projeto que fez criou essa isenção, ou melhor, essa diminuição que é praticamente uma isenção, 0,1% é quase nada. A gente pressupõe porque no projeto original se apontava uma renúncia de 71 milhões de reais. 71 milhões de reais. Em um ano? Em um ano. Nesse ano de 2018, nesse ano previsto no projeto, não tem o dado que 2018 está acontecendo, mas a atual administração da cidade aponta como necessária a taxação dos inativos. Ora, isso custa mais ou menos o valor da isenção. Exatamente. A isenção tributária que é dada aos ônibus. Então, por isso que existe um problema administrativo. Quem é que tem que pagar esse pato? São os empresários de ônibus ou os aposentados? Os aposentados, claro. O governo federal já aumentou de 11% para 14%. Então a gente tem que reverter essa lógica. A gente tem que usar os instrumentos e a legalidade, os instrumentos de mercado, vou chamar assim, né? Os instrumentos legais, mas a gente tem que apontar a correção desses fatos. E a população tem que estar ciente disso. Porque senão, quem é? Não, aí você vê o aviãozinho do nosso presidente, né, dando 50 reais, dizendo que o Silvio Santos? Que a Previdência está falida, que não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Ora, isso é que todas as categorias, toda a população tem que ficar ciente e responsável, uma postura proativa, reclamando e entendendo que isso está acontecendo. É isso que eu queria colocar. E essa é a função de um programa como esse aqui, né? Exatamente. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Olha só, realmente a mentira hoje, né? Ela campeia, né? E o que o Barreto falou, quer dizer, independe do que o Ulisses falou sobre os sistemas. E claro que os sistemas são importantes. Agora, a qualidade da administração independe do sistema. Se ela for uma administração, enfim, completamente desatenta ao problema do trato das receitas, se for uma administração malversadora de recursos, não adianta sistema nenhum, ela vai sempre dar prejuízo. O que ele apontou é que as administrações, não sei quais, mas têm sido pouco atentas ou desatentas para esse problema da gestão dos recursos. Eu diria que, de certo modo, as gestões têm sido cúmplices de um processo de desmonte e sucateamento do serviço público. Existe hoje, a gente tem visto aí muito claramente, inclusive na imprensa, com propaganda financiada com dinheiro público, a gente vê um processo de quase criminalização do servidor público, acusando de privilégios, acusando como se o problema da administração pública fosse o servidor. O caso da taxação de nativos é um bom exemplo. A gente viu argumentos de algumas figuras, já nessa gestão, a gente viu alguns argumentos de algumas figuras do governo, praticamente quase que criminalizando o aposentado por conta da não taxação de nativos. Era como se acusaram, por exemplo, os aposentados, assim, a não taxação de nativos está tirando recursos de hospitais e de escolas. E essa é a forma como algumas figuras eleitas, as figuras importantes na sociedade, entendem a discussão dos direitos previdenciários. Então, assim, o que o Barreto falou é muito importante. O contrassenso é como se o aposentado
quase fosse um criminoso por ser isento de contribuição. Não, porque Agora, ele não morre. o empresário desgraçado tem que morrer. O empresário de ônibus, que tem uma isenção de 80 milhões ano de imposto, frequentemente a gente vê aí, quando existe uma tentativa de aprisionar um empresário de ônibus com crimes flagrantes, a gente vê figuras do judiciário mandando soltar insistentemente. Então a gente percebe claramente uma inversão de valores no trato da coisa pública e do serviço público no país. E, de certa forma, o debate no município do Rio de Janeiro está contaminado por essa interpretação e por essa dinâmica que a sociedade, infelizmente, está tomando a partir da visão que as suas elites têm do serviço público. Eu costumo dizer que as mentiras, com a força que elas vêm, com a mídia insistindo o tempo inteiro aquelas mentiras, as pessoas passam a acreditar. Então é preciso a gente falar da contra-mentira também. Então, por exemplo, dizer, no caso da Previdência, a gente já teve um programa aqui com a Denise Gentil, não sei se conhece a Denise Gentil, que é especialista em Previdência. Então você tem que dizer, a Previdência, não há falência, isso é uma mentira. Então a gente tem que insistir nessa uma contra-resposta, é uma contra-verdade, porque eles querem meter, o Temer vai para a televisão com a maior cara limpa e fala sem pudor nenhum. Eles não têm pudor em dizer as mentiras as mais escrachadas possíveis. Então a gente tem que dar essa resposta e sempre insistir nessa lógica. É muito duro ver figuras com o currículo e com a trajetória e com a reputação do Michel Temer financiar campanhas que praticamente criminalizam o servidor público. É muito duro. É duro mesmo, porque uma afronta a nossa consciência, uma punhalada na consciência. E no município do Rio de Janeiro a coisa não é tão diferente, existem nuances, mas a coisa não é tão diferente. Eu gostaria de apontar, a gente chegou, eu imaginei que a gente teria um programa um pouquinho mais de tempo. Fiz a minha programação, fiz um apanhado histórico até o século, da virada do século, mas não quero deixar de pontuar as questões de gestão, os problemas de gestão, porque embora a gente tenha problemas sistêmicos, de concepção de previdência, e é importante a gente falar desses problemas, isso não significa que, paralelamente a isso, a gente não tenha convivido com gravíssimos problemas de gestão, que, como o Luiz Antônio falou, precisam ser devidamente apurados, julgados e punidos na forma da lei. São coisas que são inaceitáveis. O que a gente vive hoje, a situação que a gente vive hoje no município do Rio de Janeiro, não é fruto do acaso. Isso foi obra, isso foi articulado, tem muita engenharia política e jurídica por trás disso, e isso precisa ser devidamente apurado. E a gente, enquanto funcionalismo, o conjunto de servidores, faz questão de levar essa briga adiante, sim. Porque a gente não quer estar submetido a coisas, por exemplo, como transferências criminosas, investimentos em fundos, como foi há alguns anos atrás, investimento de 70 milhões do Garcia Rodrigues, investimento que simplesmente um presidente pega um cheque, toma a assinatura do diretor financeiro, aplica num fundo criado, um fundo que tinha um capital de R$1, um fundo criado há 3 meses, e fica por isso mesmo. Se não fosse a denúncia dos servidores, a gente... Aqui no Rio de Janeiro? Foi, no município do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro.